Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Borato por aqui novamente. Vamos falar de como cobrar o nosso serviço, né? Porque esse é um assunto que vocês devem ter muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas desse assunto também, né? Como que eu cobro pelo meu trabalho técnico, né? Dependendo do trabalho. Eu vou usar uma pergunta, então esse vídeo vai ser mais um vídeo da série Mari Me Ajuda, tá? Do Bruno, que ele perguntou aqui, ó, a respeito da necessidade do cliente em regularizar seu imóvel. Caso ele me procure e perceba que a regularização pode sair cara e resolva não regularizar, como devo cobrar pelos serviços prestados? Hora técnica? Vamos lá, né? Para responder essa pergunta do Bruno aqui, vou explicar outras questões aqui para vocês, tá? Antes de fazer a minha explicação, claro, fazer meu convite. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, tá? Se inscreve, ativa as notificações aqui, né? Por aqui a gente fala de conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros também, porque eu entendo que eles caminham juntos, tá certo? Também educação e engenharia. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. É sempre uma alegria, uma honra aqui vir falar com vocês, tá? Dizer também que eu tô lá no Instagram. Meu perfil é o @mariana.burato. Fica aí meu convite, né? Se você tiver Instagram, for novo por aqui, conhecer um pouquinho por lá também. Compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional com vocês. Temos grupo no WhatsApp, e-book, enfim, tá na descrição do vídeo aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Vocês também podem compartilhar o vídeo, curtir aqui, comentar. Gente, quanto mais vocês comentam, compartilham, curtem, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então ele passa a disponibilizar para mais e mais pessoas. Tá certo? Fica o meu convite também para vocês. Então vamos lá, né? Responder a pergunta aqui do Bruno. Ele fez essa pergunta de um vídeo que eu falei de regularização de imóveis, né? Tá aqui, vou deixar no card aqui para vocês também, tá? Seguinte, devo cobrar por hora técnica? Olha, essa coisa de cobrança, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card para vocês. Eu tenho um curso disso também, tá, gente? Precificação de serviços de engenharia. Mas eu não tô fazendo merchan, não, tá? Do curso. É porque é o seguinte, eu já cobrei por hora técnica, eu já cobrei por metro quadrado, eu já cobrei por... sem ter ideia, sabe? Analisando o mercado, tipo, fulano cobra isso aqui, eu vou cobrar também, sem saber meio que o que eu tava fazendo, tá? Então, antes de falar ali, a minha sugestão, claro, pra gente cobrar, pros serviços, né, é dizer que esse assunto de cobrança, como que a gente cobra, ele sim pode ser uma pedrinha no nosso sapato. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza que a gente não está perdendo dinheiro, né? Que a gente está trabalhando ali, mas que a gente está sendo remunerado, né? De uma forma bacana, né? Que a gente consiga pagar as nossas contas, tá certo? Consiga viver bem e tudo mais, consiga também prestar outros serviços e consiga crescer, né, gente? Esse é o intuito. Mesmo que no começo vocês vão ver, nossa, se for contar minha história para vocês, no começo eu cobrava bem pouquinho, não tinha uma noção mesmo do valor do meu serviço, né? E aí, com o passar do tempo, essas coisas mudam, tá? Mas, geralmente, via de regra, quando a gente vai fazer uma cobrança de algo, passar uma proposta, a gente primeiro precisa conhecer o nosso processo, né? O nosso processo interno, seja ele, se a gente trabalha como autônomo, se a gente tem uma empresa, tá certo? Então, saber como que a nossa empresa funciona e os nossos custos, tá bom? Que a gente tem fixos, os nossos custos operacionais, enfim. Então, isso é extremamente importante da gente conhecer, tá? Segundo ponto é conhecer o processo do trabalho em si, tá? Então, por exemplo, no caso de regularização de imóveis, tá bom? Qual seria o processo aqui? Então, o processo como um todo, né? 100% aqui para a gente regularizar o imóvel. Então, eu faço a visita inicial, depois eu faço uma análise da documentação existente, tenho que fazer uma busca, às vezes, por documentação na internet ou na prefeitura, depois eu tenho que fazer um projeto, né? Tem que fazer o projeto lá, dar entrada nos órgãos, enfim, até sair, fazer o acompanhamento, até sair, tudo isso tem um tempo e eu posso dividir esse processo em etapas, né? Então, o que acontece? E cada etapa que eu estou fazendo esse serviço é trabalho, já.
né? Mesmo, por exemplo, o cliente desistiu porque é caro. E regularização de imóveis geralmente é caro porque a gente paga, né? É oneroso mesmo, de fato, né? Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de reforma e mais oneroso dos impostos, IPTU, essa coisa que a gente tem que pagar, né? Taxas, o FICS e etc., que a gente tem que pagar na prefeitura. Então, às vezes é oneroso mesmo, tá? Mas a minha sugestão aqui é, claro, para você ver esse processo, tá bom? Veja como um todo, falar, nossa, esse processo inteiro. Quantas horas, mais ou menos, você vai levar para fazer esse processo e divida isso em etapas, né? Porque, por exemplo, no final, o acompanhamento, ele não vai por exemplo, não vai exigir tanto de você. Por quê? Porque você vai ter que acompanhar esse processo nos órgãos. Então, às vezes, esse acompanhamento você consegue fazer online, né? Tem um número de protocolo e tudo mais, consegue acessar no site, enfim. Mas, por exemplo, a fase preliminar é uma fase que demanda muito, né? Você tem que fazer a vistoria, você tem que tirar as medidas do local. Às vezes o cliente não tem a planta baixa do local, né? Para nos auxiliar, tá certo? Então a gente tem que tirar todas as medidas do local, tem que tirar foto, tem que fazer isso. Então estabelece um pacote completo do serviço completo, mas dividido em etapas. E dessas etapas você cobra os seus honorários, tá? Para fazer isso. Então, quando você for falar com o seu cliente, você já vai de antemão, já avisa ele. Fala, olha, esse processo de regularização, ele é dividido em etapas, tá? Esses aqui são os honorários. Por quê? Porque eu posso fazer a etapa preliminar, por exemplo, e você vê que no momento para você é muito caro e que você não consegue, mas é um serviço que já está feito, entendeu? E você precisa receber por isso, né? Você precisa ser remunerado por isso, porque depois pode acontecer que o cara engavete isso, se você não é remunerado, aí depois ele dá para outro fazer, ou ele dá para outra pessoa, enfim, alguma coisa assim, tá? Agora, como que você faz essa cobrança? Geralmente, como que eu faço? Eu costumo estimar a quantidade de então eu faço o cálculo da minha hora, tá bom? E estimo a quantidade de horas que eu vou trabalhar naquele projeto, naquele processo e tudo mais, e aí é o valor dos honorários, tá certo? Mas a minha recomendação é que você já apresente a proposta integral para o seu cliente, né? Então, falar, olha, meus honorários são assim, eles são divididos em etapas. Por quê? Isso fica bacana para ele, porque ele sabe que, se você, nessa análise preliminar, você já levantou, o cara tem que pagar, tipo, 20 mil reais de imposto, digamos assim, ele fala, nossa, não tenho esse dinheiro, então, mas pelo menos o seu serviço, ele foi remunerado, né? Então, não foi em vão. Tá bom? Porque se a gente não tem essa tratativa com o cliente antes, às vezes acontece uma coisa que é muito chata. A gente não consegue cobrar, né? O cliente acha que a gente está fazendo aquilo lá de graça, entendeu? Então, deixar isso mais claro para o cliente é o ideal, tá? Aproveitando aqui para outras opções também, né? Então, às vezes, por exemplo, é uma compra de imóvel, então, vou fazer uma vistoria em loco, então cobra vistoria, né? Tá certo? Eu tô falando para vocês a forma como eu faço, tá certo? E eu não faço regularização de imóveis, tá? Mas eu conheço quem faz e faz dessa forma, e eu acredito que é a forma que é a forma ideal, assim, né? Até a gente poderia falar de regularização, poderia falar também de algum diagnóstico, por exemplo, algum diagnóstico técnico, tá certo? De dividir por etapas mesmo, para a gente ser remunerado por etapas, isso é muito bacana, tá? Algum projeto, a gente cobra para dar proposta de projeto? Não, porque se eu vou fazer projeto de instalação, projeto estrutural, né, outros projetos de impermeabilização, eu vejo o projeto arquitetônico online ali, né, no AutoCAD. Né, recebo por e-mail e tal, então não tem um deslocamento nem nada, tem um tempinho, mas eu considero eu tenho que considerar esse tempo ali no meu gerenciamento do tempo profissional, né? Profissional e do escritório, né? Profissional e pessoal do escritório. Gente, algumas exceções, né? Amigo, parente, né? Indicação, enfim, aí é uma questão de política de preço de profissional, como que você vai querer trabalhar isso na sua empresa, né? Mesmo que você seja autônomo, tá certo? Então, pessoal, espero que tenha ajudado aí, Bruno, espero que tenha ajudado na sua
no seu questionamento, né, para que você consiga aí precificar corretamente os seus serviços de regularização de imóveis, né. Restante do pessoal também, gente, se ficou qualquer dúvida, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários, vejo todos, eu só tô demorando um pouquinho para responder, tá, mas eu sempre respondo para vocês. É sempre uma alegria quando vocês comentam aqui, fico muito feliz, de verdade, né. E não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo, de recomendar também, fiquem à vontade. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de cada um de vocês. A gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.